Bom, pessoal, estou aqui, André Psicólogo, para falar sobre pré-adolescência, adolescência e jovens adultos, né? Estamos aqui falando sobre essas três idades tão distintas, mas que falo delas sim porque elas têm uma conexão e têm uma importância. E eu nunca, ao longo da minha vida, mesmo antes da minha formação, eu nunca subestimei a capacidade de uma criança de entender o que um adulto diz, né? Então, o meu linguajar aqui, que é um linguajar um pouquinho mais puxado, né? É um linguajar que eu guardo comigo a certeza de que tanto pré-adolescentes, adolescentes como jovens adultos vão entender e vão se conectar se há interesse de poder se ajudar, lidar com as angústias que estão incomodando tanto, né? Então, vamos lá, gente. Queria deixar para vocês uma coisa interessante. Eu vou abrir um aspecto pessoal porque eu acho que facilita a conexão aqui, facilita o bate-bola aqui, né? Gente, autismo, espectro autista, né? Transtorno de espectro autista, né? Gente, tá muito confuso isso, tá muito atrapalhado na sociedade, tá uma bagunça geral. As pessoas não estão sabendo lidar ainda, né? Tardio isso, tardio. A minha geração não era uma geração onde o autismo era detectado com facilidade, mas ainda hoje você vê que as pessoas estão com dificuldade de detectar o transtorno de espectro autista naquele sujeito. Por quê? Porque o espectro é muito grande, é um oceano de possibilidades e nunca bate. Para cada pessoa mudam algumas características. Claro que tem aquelas que batem, que convergem, por isso você entende que aquela pessoa faz parte do espectro autista, mas nunca bate, nunca vai ser igual, vai ter diferenças, muitas diferenças, né? E às vezes fica a dificuldade aí no diagnóstico, né? A minha geração havia muito isso, muitas pessoas estão se descobrindo portadoras de transtorno de espectro autista agora, né? Já com uma idade mais avançada. E a galerinha que está vindo aí, né, já está tendo mais facilidade de perceber isso, mas ainda há atrapalhação, porque realmente é um desafio em ambos os lados, um desafio para as pessoas e um desafio para os profissionais da área. É desafiante sim, o espectro, como eu vou repetir aqui, vou ser repetitivo, é muito extenso. Então, é bastante desafiante. Cada ser humano é único, cada ser humano traz suas próprias características, cada ser humano traz seus próprios desafios, e aí quando você coloca o espectro autista, você mistura o espectro autista aí, você tem uma infinidade de possibilidades, e infinidade mesmo, não é um simbolismo, é uma infinidade de possibilidades, né? Então fica bastante confuso isso, né? Então, eu queria colocar para vocês aqui como um aspecto pessoal, né? Sou portador de autismo leve, né? Acho que é esse o termo que a gente usa mais simplificado, né? Um termo mais simplificado. Sou portador de autismo leve. E, gente, é uma coisa que me incomoda bastante a gente perceber a confusão que as pessoas fazem, não no sentido de diagnosticar ou não, de perceber ou não o espectro autista. A confusão que as pessoas fazem no sentido de não respeitar o outro, de não ter um mínimo de respeito, de não conseguir se situar do ponto de vista de que todos nós somos seres humanos. Então qualquer coisa de atípico que a pessoa tenha, tudo se volta para ela dentro de um aspecto negativo, tudo se volta para ela. Aquela pessoa, as pessoas começam a incomodá-la, né? Ela se sente incomodada, tratada de forma diferente, né? O que a gente precisa entender, gente, se você é uma pessoa que tem espectro autista ou se você conhece pessoas que têm espectro autista, o que a gente precisa entender é que nós, seres humanos, funcionamos assim. Nós solicitamos algo do mundo e o mundo solicita algo de nós, né? Então nós atendemos a solicitação do mundo agindo perante a sociedade de maneiras que a gente tenta trazer para o mundo aquilo que ele está solicitando, assim como o mundo também tenta responder o nosso chamado, né? Só que o mundo ele é permeado por uma sociedade que constrói, é uma história, mas toda uma história que foi acontecendo, construiu uma sociedade que construiu uma cultura, né? Então o mundo funciona com base numa cultura que raras as situações onde a pessoa tenta ir contra aquilo que está acontecendo. No geral, obedecemos uma determinada cultura, são bases comportamentais, são isso, aquilo, aquele outro, que foram criadas e que a gente obedece aquilo. Veja bem, não estamos falando de leis, estamos falando de cultura, né? Então,
ou a pessoa que é portadora do espectro autista, muitas vezes ela tem comportamentos que ela não propositalmente, mas ela bate de frente com a cultura imposta. A palavra aqui é muito importante, cultura imposta. Foi imposto aquela cultura, né? Pelas redes sociais, por todos os lugares, as mais diferentes mídias enfim. Então aquela pessoa, ela acaba batendo de frente com essa cultura imposta, porque ela não obedece aquilo que a sociedade solicita que ela faça. Ela tem um comportamento atípico perante aquilo que todo mundo está fazendo. Todo mundo está replicando o mesmo comportamento. E ele não está replicando o mesmo comportamento. Então, se você se sente assim ou conhece pessoas assim, observem isso e entendam que é uma programação, uma grade de programação interna que aquela pessoa possui, né? Mas que, se você olhar, observar, não tem nada de errado nisso. Tem nada de errado nisso. O transtorno do espectro autista, ele traz propostas, dentro dessa grade de programação, ele cria propostas de comportamento que, para uma cultura imposta, para uma história que criou uma sociedade específica, que criou uma cultura específica, é desafiante compreender o espectro autista, é desafiante compreender os comportamentos que às vezes uma criança com espectro autista desenvolve numa sala de aula, isso e aquilo, mas se você observar a raiz da questão, não tem nada de errado nisso. Tem nada de errado nisso. Se uma criança se irrita, uma criança com espectro autista se irrita porque muito barulho na sala, muito ruído, e ela começa a ficar, ela vai pegando essas frustrações porque ela tem dificuldade, o certo e o errado para ela é muito importante, e o barulho não é certo, e ela vai se irritando com as coisas, ela vai se incomodando, e ela acaba ficando agitada, aí a gente faz uma pausa na aula e para ver se consegue auxiliar essa criança, porque ela está muito agitada, ela está muito, né? Agora, qual a raiz da questão aí? O comportamento dela veio proveniente, né? Todo aquele processo, aquela euforia, todo aquele processo que ela está trazendo ali, veio proveniente de muito ruído no fundo da sala. Agora, justamente dentro da raiz da questão ali, bem lá na raiz da questão, tá errado ela ter se irritado? Tá errado ela ter ficado agitada porque tá tendo muito barulho dentro de uma sala de aula? Né? Então, nós temos que observar mais o que é o espectro autista e entender que ainda é um desafio, não é tão comum assim, não é uma coisa que a gente não temos total conhecimento e isso e aquilo. Não, pelo contrário, estamos aprendendo o que é o espectro autista. Mas nós temos que observar, se você é uma pessoa que possui espectro autista, ou se você conhece pessoas que possuem, já sabe o que tem que ser feito. Reflexão, muita calma, saber lidar com a sociedade, independente de quem você é nesse caso aí. Saber lidar com a sociedade, saber lidar com os seus, saber lidar com o mundo. Um passo de cada vez, observar, entender melhor e não cruzar uma linha que você acredita que não vai prestar. Então, tentar buscar o controle emocional, buscar se amparar, se entender, tentar ter controle das suas emoções, busque as ferramentas que você achar que é necessário para controlar suas emoções, faça o necessário, busque psicólogo, busque um médico para tomar uma medicação, se você for indicado por um psicólogo ou for indicado, né, por um outro profissional que diga, não, talvez você deva buscar um médico, isso, aquilo e tal. Agora, parando e prestando atenção no que eu falei aqui, gente. Eu disse, isso tudo está relacionado a quem é do espectro autista ou quem não é do espectro autista. Esse é o ponto. É para os dois, porque somos todos iguais do ponto de vista de que somos todos dentro de uma humanidade aí que precisa se entender. Então, tudo que eu falei aqui vale para os dois, né? Então, o ser humano precisa ser mais flexível para com os seus, e aquele que se sente um tiquinho diferente, infelizmente, né, se sente um pouquinho diferente, ele também precisa ser mais flexível para com os seus. Então, ambos precisam ser flexíveis para com os seus, e nós precisamos saber se entender, gente. Vamos tentar se entender, vamos tentar se conectar, né? Eu acho que é muito importante a gente poder... Eu trago isso aqui, por quê? Porque eu tenho a teoria, eu tenho o conhecimento, sou formado em psicologia, mas ao mesmo tempo eu vivencio isso dia após dia. Sei o que é, sei como funciona, sei o que significa isso.
como tudo isso é difícil, como tudo isso é pesado, né? Então, a gente precisa só buscar entendimento, tá bom? Grande abraço, gente. Até mais.